Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como trabalhar com coordenadas decimizadas aqui no Métrica Topo. Então, vamos supor que eu preciso gerar uma tabela de roteiro de azimuth, distâncias, coordenadas em latitude e longitude, onde é necessário obter as coordenadas em latitude e longitude decimizadas. Então, para isso, pessoal, nós vamos vir aqui na aba Topografia. Eu estou com o meu perímetro. É uma polilinha fechada, onde as coordenadas estão em UTM, são georreferenciadas. E agora eu vou vir em Topografia, Roteiro. Então, aqui em Roteiro, eu vou configurar as georreferências de acordo com o meu levantamento. Então, UTM, Sirgas, Sul-Oeste 45. Como eu estou trabalhando com um modo convencional, eu posso deixar habilitado todas as casas decimais para os cálculos, tanto de azimuth, distância, coordenadas e assim por diante, tá ok? Ou então, vocês podem padronizar todos os seus trabalhos conforme a norma de certificação, conforme a terceira edição da norma do INCRA. Daí fica a critério do profissional. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos trabalhar com todas as casas. Ok. Vamos selecionar a polilinha próximo ao vértice início. Então, vamos supor que o vértice início vai ser o vértice mais ao norte. Então, vou selecionar próximo a ele. Ok. Então, aqui, ó, mais ao norte. Ok. E o sentido, pessoal, eu posso trabalhar no modo convencional, que seria topografia, no sentido horário e também no sentido anti-horário. Mas aqui eu vou trabalhar tudo no sentido horário. Então, vou apontar o sentido horário. Então, aqui, habilitei o sentido horário. E aqui ele pergunta, você deseja que as coordenadas exibidas na tabela sejam dos pontos posterior? Se vocês colocarem sim, as coordenadas UTM e latitude e longitude decimizadas vão ficar na coluna do para a informação. Ou não, ele vai ficar na coluna do D. Aqui no nosso caso, vamos supor que a gente quer colocar tudo na coluna do para. Então, eu vou informar sim. Quando eu informar sim, a hora que ele for gerar as informações, vocês vão olhar de acordo com a coluna do para. Então, aqui, ó, confirma o sentido, está no sentido correto, que eu escolhi, que é o sentido horário. Então, vou confirmar com sim. Se tiver alguma divergência, só coloca não, e ele já inverte o sentido de criação da tabela de roteiro. Então, aqui, como está certo, confirmo com sim. E aqui, pessoal, o que eu estava falando para vocês? As informações das coordenadas estão correspondentes à coluna do para. Então, vamos supor essa coordenada em UTM, essa primeira coordenada, ela corresponde ao segundo ponto. Aqui é a segunda linha, corresponde ao 3. Então, aqui na última linha, vai corresponder ao vértice início, que é o ponto 1. Então, aquela opção sim e não é para a configuração aqui das colunas. Então, aqui, continuando, eu já tenho as informações da coluna D, coluna para, coordenadas em UTM, azimuth. Aqui, como eu estou trabalhando com topografia convencional, azimuth terceira edição já vem desabilitado. Eu posso trabalhar com rumo, ângulo interno. Se eu desejar habilitar rumo, só clicar 2 vezes aqui e checar a opção. A mesma coisa para o ângulo interno, mas no nosso caso nós vamos trabalhar com azimuth. Aqui também tem a informação de distância, fator K, latitude, longitude. Altitude também para a parte convencional não tem necessidade. E se tivesse curva, ele já mostraria aqui para a gente o raio, desenvolvimento e o ângulo central. E aqui, pessoal, eu quero trabalhar com coordenadas decimizadas. Então, a latitude e a longitude, ela está em grau, minuto e segundo. Então, eu quero transformar para decimizada. Então, para isso, eu vou vir aqui em aparência. Eu posso colocar o título, posso colocar como título da minha tabela, vamos supor que é a área total. Eu posso configurar a área em metros quadrados, alqueires, hectares, perímetro. Aqui, como é a topografia convencional, posso deixar todas as informações, estilo de texto, cor. Eu posso definir todas as informações
da minha tabela. Casas decimais aqui, ele já está a distância 2, coordenadas do TM 4, fator K. E também, pessoal, nós temos aqui, ó, latitude, longitude. Aqui em latitude e longitude eu posso definir a quantidade de casas decimais. E no nosso caso, nós queremos trabalhar com coordenadas decimizadas na lat long. Então, eu vou habilitar aqui, ó, decimizado. Então, habilitando aqui decimizado, a hora que eu voltar aqui em tabela, as minhas coordenadas já estarão decimizadas. Então, como vocês viram, para trabalhar com coordenadas lat-long decimizada na ferramenta de roteiro, é só habilitar a opção decimizado. Aqui você pode configurar cores, pode subdividir a tabela. E aqui também em tabela, pessoal, vocês podem modificar a ordem da tabela. Se por acaso você tem que seguir uma sequência das colunas, vocês podem mover conforme vocês desejam. Então, é só clicar aqui no cabeçalho e mover para onde você deseja. Então, aqui vocês conseguem fazer esse procedimento com todas as tabelas do Métrica Topo, tá certo? Então, aqui já configurei a latitude e longitude decimizada. Se precisar, como eu falei, pode desabilitar as opções desnecessárias. Então, aqui vamos supor que eu quero colocar todas essas informações, o TM e latitude e longitude. Então, agora é só clicar no OK e ele já vai inserir a nossa tabela aqui no vértice inicial. Ela é um bloco, eu posso mover. E aqui, se vocês olharem, as coordenadas de latitude, longitude já estão com as coordenadas decimizadas. Então, vocês viram que no Métrica Topo tem também como vocês trabalharem com esse tipo de coordenada. Tá ok, pessoal? Estamos encerrando aqui mais uma videoaula do Métrica Topo. Até a próxima!